Olá pessoal, estamos iniciando mais um Conexões 360 Graus. Conexões 360, casando com a proposta do blog do Ian Luca em trazer um jornalismo plural e diverso, ouvindo sempre todas as frentes e lideranças do nosso estado. E hoje eu tenho a alegria de estar direto da sede do PT Pernambuco, aqui no Recife, ao lado de Pedro Alcântara. Pedro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o blog do Ian nesse programa Conexões 360. É uma honra e um prazer te receber. Obrigado, Ian, todos que nos assistem. Esse blog importante que vem contribuindo com as informações e o debate na política pernambucana. Para mim é um prazer estar conversando com você. Antes de nós iniciarmos nosso bate-papo, uma rápida leitura da biografia de Pedro Alcântara, que é professor de ciência política, militante de longa data do PT e figura emergente na política pernambucana, com forte atuação na capital, o Recife, e com ligação orgânica ao partido, que tem se destacado, Pedro tem se destacado especialmente pela sua articulação de militância com a juventude e movimentos sociais, numa geração que busca renovação dentro da legenda. Formado em ciências políticas e atuante no meio acadêmico, Pedro conta com experiência em formação política partidária, tendo ocupado cargos como secretário estadual de Juventude e secretário de formação no PT de Pernambuco. Atualmente ele é um dos vice-presidentes aqui do partido. Ele também integra a executiva estadual, como nós dissemos, e foi candidato este ano à presidência no Diretório Municipal do PT Recife. Mesmo não tendo obtido sucesso, sua candidatura à presidência do PT Recife contou com apoio de lideranças como o deputado estadual João Paulo, do ex-deputado federal Fernando Ferro e de correntes da base que buscam renovar o partido e reconectar o PT à militância social. Ideologicamente, Pedro ressalta a necessidade de um PT que dialogue com a juventude, com os movimentos sociais e que recupere sua força na cidade, ao mesmo tempo em que critica tendências de aliança automática ou de acomodação. Pedro Alcântara representa essa nova geração de petistas que buscam assumir espaços, articular renovação e construir estratégias para o PT, para que o PT retome protagonismo nas políticas urbanas, sociais e na capital pernambucana, e é hoje que temos a honra de conversar com ele. E Pedro, eu gostaria de iniciar perguntando o que motivou a tua candidatura ao diretório, à presidência do Diretório Municipal do partido. Bem, a minha candidatura, a nossa, na verdade, foi uma candidatura coletiva, né? Construída por várias pessoas. Você falou algumas delas aqui, importantes, que me honraram muito, como o deputado João Paulo, o deputado Fernando Ferro e outras pessoas também. O que motivou foi a gente achar que faltava alguma candidatura no PT dar voz ao que hoje, e aqui há um bom tempo, na verdade, é um grito da nossa militância. O PT tem que voltar a ter protagonismo em Recife e também no Estado. O PT tem história, tem projeto, mudou a cidade do Recife, tem grandes lideranças, é o partido do presidente Lula num Estado lulista e numa cidade que tem um histórico petista muito grande. E, mesmo assim, não tem tido protagonismo, não tem tido muita voz, não tem tido muito espaço nas discussões político-eleitorais, especialmente eleitorais, na cidade do Recife. E por isso que a gente se candidatou à presidência do partido em Recife, dizendo, olha, um partido como esse tem que voltar a ser protagonista e não pode ficar refém de alianças. E a gente tem certeza que a maioria da militância petista tem esse sentimento, a militância orgânica do PT tem esse sentimento, e a gente foi para a batalha sabendo que era difícil, porque nós temos muito menos estrutura, muito menos recurso, muito menos um monte de coisa, mas nós tínhamos esse sonho, essa ideia e essa política que a gente tem certeza que é uma política que representa um setor expressivo da militância do PT. Embora exista, e como você reconhece, entre os militantes do PT, entre a militância, a base orgânica do PT, aqueles que criticam o tipo de modelo, ou como você queira chamar, metodologia de alianças, sobretudo com o PSB, e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso, você foi o único que trouxe uma voz mais ativa e um protagonismo maior, e você personificou essa crítica, porque até então a gente sabia que existia, mas de forma mais discreta talvez, e a tua candidatura serviu também para escancarar essa crítica, para mostrar, olha, existe quem pense que isso não é bacana, quem pense que esse modelo não é bom. Foi isso? Isso. Na verdade, eu representei uma voz coletiva.
Eu dei voz a uma série de companheiros e companheiras que têm esse posicionamento e que têm tido a coragem de não, enfim, de não entrar em nenhuma zona de conforto e defender, seguir defendendo que o PT tem sim que ter protagonismo no Recife e que o PT tem que continuar construindo junto com o povo do Recife alternativas à esquerda para se apresentar à cidade, né? A gente faz essa discussão no Estado também, eu hoje sou um dos vice-presidentes estaduais do PT, mas como a gente está falando da candidatura de Recife especificamente, aqui em Recife a gente acha isso e tivemos, assim, até a coragem, né, de fazer isso, porque isso é nadar contra a corrente hoje na direção do partido, mas nós fizemos isso porque é o que nós acreditamos e a gente acha que a política tem que ser feita com coragem, com o que a gente acredita, e a gente vai continuar defendendo que o PT tenha protagonismo e fazendo as críticas necessárias, inclusive na gestão do Recife, daquilo que a gente não concorda. Você atribui ao quê a perda desse protagonismo? Porque de certo tempo para cá, por exemplo, antes, no governo anterior, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, existia uma certa opinião sobre o petismo, e o próprio bolsonarismo contribuiu para isso, uma opinião negativa, que gerou um grande desgaste para a figura do ex-presidente, do presidente Lula, que na época não enfrentou uma eleição fácil. 2022 não foi uma eleição fácil para Lula, e eu costumo dizer que não podemos ignorar que o outro lado teve metade dos votos dos brasileiros, então é um número expressivo. Lula tenta governar e governa com um Congresso muito mais à direita, um Congresso extremamente difícil, que coloca aí PEC da blindagem, que está pautando a anistia. Então tudo isso configura-se um grande desgaste para a imagem. Mas antes mesmo disso, todas as questões envolvendo o PT, enfim, desgastaram a imagem. Você acha que isso contribuiu para que no Recife, por exemplo, esse protagonismo fosse cada vez mais suprimido? Sim, você fez um breve histórico aí, em muitos sentidos acertado. Eu, para ser mais didático, mania de professor, eu falaria desse desgaste em 3 pontos, digamos assim, ou em 3 momentos que foram se sucedendo para a gente chegar até aqui. O primeiro deles, um desgaste a partir de problemas internos do próprio PT. O PT faz essa autocrítica? Acho que fez. Porque isso que eu estou falando dos problemas internos do PT, eu estou me referindo a 2012. Ah, certo. Foi muito lá atrás, então talvez seja sido o primeiro momento mais crítico, né? Após esse momento mais crítico, veio a Lava Jato e tudo isso, o bolsonarismo e tudo isso que aconteceu com o desgaste, os ataques à figura de Lula, ali em 2000, o golpe, né? Ali em 2015, 2019. Né? E a terceira coisa é aquela que eu bati muito no pé, por ser a mais recente e a que a gente pode mudar agora, as outras já fazem parte do passado de alguma forma. Essa terceira coisa é esse alinhamento radical ao PSB aqui na cidade, que é um elemento que, no meu ponto de vista, a forma como é feita enfraquece o PT, entre outras coisas, porque o atual governo do PSB não pratica um programa popular como aquele que o PT aplicou, especialmente durante os governos do agora deputado João Paulo. Então, esses 3 momentos, né, a crise do próprio PT aqui, que depois se recompôs já, a Lava Jato e o antipetismo, e agora, desses anos para cá, essa decisão desse alinhamento automático com o PSB, eu acho que estão prejudicando um pouco, estão prejudicando decisivamente o protagonismo do PT aqui na cidade. Embora todo esse processo tenha acontecido, incrivelmente isso mostra a nossa força, nós ainda temos uma grande militância em Recife e um grande eleitorado em Recife. Basta ver, a gente pode conversar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas basta dizer que um ano antes da eleição do ano passado, ou seja, em 2023, quando se colocava o candidato do PT, ou um pretenso hipotético candidato do PT nas pesquisas para a Prefeitura do Recife, se pontuava 15%, quase 20%. Então esse é um partido muito forte em Recife ainda. Então, falando do Recife, vamos continuar nessa mesma pauta, porque ainda sobre 2024, eu queria que você trouxesse para nós a sua avaliação sobre os erros, na sua opinião, que o PT cometeu em 2024. Eu pergunto isso, Pedro, porque lembro que, cobrindo as eleições de 2024, nós tínhamos até nos últimos minutos do segundo tempo, nós tínhamos ali o PT ainda negociando com o PSB. Então, negociando sobretudo a vice
prefeitura, né? O vice-prefeito. Então a gente teve nomes como Carlos Veras, a gente teve nome como o Mozart Salles, que hoje está no governo federal. Nós tivemos nomes cogitados e uma das críticas que eu ouvi diretamente a essa aliança, uma das críticas mais contundentes e mais fortes, veio de Fernando Ferro, que Ferro disse, eu nunca esqueci essa frase, ele disse que o PT estava tentando entrar pela janela na prefeitura do Recife. E essa frase marcou bastante, a gente registrou na época, eu trabalhava em um site político aqui, a gente registrou isso no site, e por fim decidiu a vice para Victor Marques, que foi filiado ao PCdoB. Enfim, hoje o PT ocupa cargo na gestão municipal, e eu queria saber, na tua opinião, quais foram os principais erros que o PT cometeu naquele momento, em 2024. Olha, inclusive a nossa candidatura em Recife, aqui para a presidência do PT, ela partia dessa crítica, que houve um erro gigantesco na tática eleitoral do PT em 2024 aqui em Recife. Um partido com a força que tem o PT, que já governou a cidade, não poderia nunca, um ano antes da eleição, já anunciar que queria uma vice-prefeitura, que queria ser candidato a vice, não é? Um partido como o PT, que já governou a cidade, tinha a obrigação de, antes de tudo, apresentar seu debate sobre a cidade, né? Apresentar um balanço da gestão que estava terminando, apresentar qual era o programa, quais eram as ideias do PT para a cidade e correr a cidade, debater na cidade. A gente tem nomes para isso, né? A gente tem nomes muito importantes da política pernambucana e tem nossa militância. Após isso, é que a gente, no ano da eleição, deveria começar a discutir quais seriam os caminhos a serem feitos pelo PT. Agora, se antecipou, que foi o principal erro, né, que você está me perguntando, se antecipou demais a discussão de aliança. E, além disso, dentro da discussão de aliança, já se antecipou que se queria uma vice-prefeitura, que, a meu modo de ver, para o PT é muito pouco se contentar com uma vice-prefeitura aqui em Recife. E é isso que eu tenho tentado resgatar na militância do PT, na própria direção do PT. Nós somos fortes, nós somos grandes, nós temos história aqui em Recife. Nós não podemos ficar pensando pequeno. O PT tem que voltar a pensar grande e a ter um debate sobre a cidade. Um debate de esquerda, popular sobre a cidade. Então, o principal erro do ano passado foi, na tática eleitoral, ter antecipado demais a decisão sobre as eleições, ter debatido pouco a cidade e ter antecipado uma disputa por uma vice, que aquilo ali não cabia. Tanto que, ao final do processo, o prefeito deixou todo mundo correr, ele colocou um super aliado dele, não é? Um amigo dele, aliado, para ser o vice-prefeito. Então, na minha avaliação, esse erro foi muito grande e, em seguida, né, foram os defeitos. O PT não teve uma candidatura à prefeitura a primeira vez desde a redemocratização. Isso. A campanha do PSB, do prefeito João Campos, não citava o PT em nada, mal falava no presidente Lula, porque foi a campanha que ele teve, né, uma grande votação, ele sabia que estava muito forte, então não precisava de Lula, não precisava do PT, praticamente não citou na sua campanha. Então o PT ficou politicamente quase apagado, não fosse as candidaturas das vereadoras e dos candidatos, né, a vereadora do PT, que foram para a cidade, inclusive na Garra, né, fazer essa discussão, porque é muito difícil quando você não tem uma chapa majoritária, ou quando você não tem mínimo brilho político, que não aconteceu isso ano passado com o PT, fica difícil até para os candidatos a proporcional. Então, a gente, na verdade, se apagou politicamente. Se eu puder dizer a você, em 2024, a tática eleitoral escolhida pelo PT fez o partido perder brilho na cidade nesse ano. Tanto que o PT, que já teve 48 mil votos de legenda em 2008, no auge, ano passado teve 2.400 votos de legenda, né? Então é uma queda muito grande e é preciso que o PT se reencontre com a sua história na cidade e que volte a lutar por um protagonismo em Recife. Perfeito. Ainda falando sobre a atuação do PT e no embate entre
Raquel Lira e João Campos, na polarização que hoje se tem, com o João despontando como favorito, pelo menos segundo as últimas pesquisas que nós tivemos acesso, e com Raquel Lira, que também sabe-se que vai concorrer à reeleição, e embora João Campos não tenha anunciado oficialmente os gestos, todas as suas ações indicam essa possibilidade, o PT no campo estadual, você acha que ele vai se comportar da mesma maneira, ele tende a isso, porque a gente tem, e isso se ouve dos seus próprios correligionários, né? Vereadoras, vereadores, senadora Tereza Leitão também já falou sobre isso, em recente entrevista, inclusive, à Rádio Folha. João, a gente vê o posicionamento. João já se disse soldado de Lula e que vai estar com Lula em 2000, que está com Lula agora e vai estar onde Lula estiver, ele vai estar. Enquanto Raquel, ela não se posiciona. Raquel, ela se mantém até um pouco afastada do governo federal. Inclusive agora, recentemente, houve a questão do aeroporto de Caruaru, onde o governo ele entrou com um aporte de 75 milhões e Raquel simplesmente, não, nós vamos fazer com recursos próprios. Ela devolveu, vamos dizer assim, o valor da União. E aí eu te pergunto, a nível estadual, o PT ele já está tendo esse debate, quais são as informações que você pode passar para a gente? Olha, eu concordo com a senadora Tereza Leitão quando ela diz que João Campos tem se posicionado, né? Isso. Inclusive você falou que ele se colocou como um soldado de Lula. Eu concordo. Ele disse que falou. Ele disse, né? ele disse. É verdade. Na última visita que Lula fez aqui no Palanque, ele disse, eu sou seu soldado, vou estar com o senhor onde o senhor estiver. Então... Sim, é verdade. Então eu concordo com a senadora Tereza quando ela diz que João Campos tem se posicionado. Agora também eu lembro que ele disse que é um soldado de Lula, mas é sempre um soldado de ocasião, né? João Campos é um soldado de ocasião de Lula, como o PSB também. Quando Lula e o PT têm um bônus eleitoral a oferecer ao PSB, eles são lulistas. Quando o PT se coloca para disputar alguma coisa contra o PSB, ou quando simplesmente o PT está muito lá embaixo, como na época da Lava Jato, eles mostram, na verdade, um antipetismo que não é só um antipetismo, é um antipetismo radical. Foi o que a gente viu na eleição de 2020. Aquilo ali foi uma das campanhas antipetistas mais violentas da história do Brasil, que é a campanha que João Campos fez aqui em 2020. Então acho que o PSB tem muito pouco interesse no PT enquanto partido, enquanto expressão política do povo do Recife, de Pernambuco, ou de parte do povo, e tem mais cobiça e desejo pelos votos do lulismo mesmo. Agora, em relação a Raquel e João, com a decisão que o PT vai tomar, eu não concordo e eu acho que não é bom para o PT antecipar demais essa discussão. Mas você não acha que já está em tempo? Porque a gente já tem o PSOL, por exemplo, se apresentando, que é através da candidatura do ex-vereador Ivan Moraes, e o PT, então, até então, não se pronuncia a respeito de nada, né? Eu não sei se essa discussão interna ela acontece. Entende? Você não acha que já está em tempo disso? Olha, eu acho que está em tempo do PT fortalecer a sua chapa proporcional, certo, discutir, acelerar a discussão sobre as condições concretas para nós reelegermos os nossos deputados estaduais, reelegermos o nosso federal, fazermos mais federais. A gente tem aí 3 mulheres despontando na disputa para federal, Rosa, Liana e Kari. A gente tem para estadual muitos candidatos também, além de João Paulo e Doriel, que já são deputados e que estão muito fortes. A gente tem outras candidaturas despontando bem e a gente precisa garantir a força na federação para que esses companheiros e companheiras sejam eleitos e eleitas. E a gente precisa também, sobretudo, garantir a força do nosso senador Humberto, que vai ser muito importante sua recondução ao Senado para o 4º governo Lula, que ele vai precisar muito do Senado. Em relação ao governador ou à governadora, eu acho que o PT não deve decidir agora, até porque essa é uma decisão que vai ser muito mais da direção nacional em diálogo com o estadual. Eu defendo que o estadual tenha, claro, voz marcante nessa decisão, mas é uma decisão, no mínimo, que será mediada pela nacional. E eu acho, para ser sincero a você, eu vejo da seguinte forma. O PT aqui em Pernambuco, muita gente fala que teria 2 partidos hoje que estão no governo Lula, portanto 2 palanques. Aliás, algumas pessoas dizem que só tem um, que é João. Outras dizem que pode ter 2, que é João e Raquel. E eu lembro, até você citou aí agora, eu lembro que, na verdade, nós temos 3 palanques aqui hoje que fazem parte da base do governo Lula. Nós temos João Campos, do PSB, que vem se colocando, é verdade, em relação a Lula, a defender a candidatura de Lula. Temos Raquel Lira, do PSD, de Dado, que também compõe o governo, inclusive tem um ministro pernambucano, né, lá, mas que, de fato, não vem falando
explicitamente o seu desejo de apoiar o presidente Lula, e isso é um problema. E nós temos um terceiro palanque, que é o palanque do PSOL. PSOL que faz parte do governo, inclusive hoje tem um ministro, Guilherme Boulos, que é o palanque do pré-candidato Ivan Moraes, aqui em Pernambuco, que, falando por mim agora, tem a minha simpatia. Acho que Ivan vai prestar um grande serviço ao povo de Pernambuco. E sua candidatura vai ser muito importante para a esquerda, porque ele vai apontar pela esquerda as contradições da polarização entre João e Raquel e vai apresentar para o povo de Pernambuco alternativas concretas de políticas públicas à esquerda e populares, que eu acho que vai ser muito importante. Então, eu acho que o PT tem que discutir em relação a esses três palanques o que é que vai fazer. Agora, você não acha que há uma tendência até nacionalmente, porque recentemente a gente registrou no blog a participação do prefeito João Campos no Congresso do PT, lá em Brasília, acho que no início de agosto, enfim. E ele participou, foi um dos únicos prefeitos que esteve lá, que estava em cima lá do palanque falando, e os gestos, o que se viu ali era que a intenção do presidente Lula é repetir a dobradinha com o Alckmin, com o PSB, e essa aliança se estender também aqui no Estado. Você falou que é uma decisão que vai estar a nível nacional, né, da direção nacional, mas você não acha que existe uma tendência a se repetir a aliança com o PSB, se estender a aliança com o PSB aqui no Estado? Eu acho que a tendência existe. Eu acho que o PSB hoje tem a vice-presidência da República, isso, compõe o governo Lula, faz parte da base de apoio. O prefeito do Recife, que pode ser candidato a governador, está se colocando abertamente como alguém que apoia o presidente Lula. Então, hoje tudo caminha para que haja o estreitamento seja ainda maior entre a candidatura de Lula e a possível candidatura do prefeito João Campos. O que eu estou querendo apenas incluir nesse debate é que há a possibilidade, ainda há essa possibilidade, ela é real, do presidente ter mais de um palanque aqui. E eu acho que quem faz parte do PT, da direção, da militância do PT, se o centro da tática é o fortalecimento da candidatura de Lula, se a gente entende que a coisa mais importante do ano que vem é garantir ao povo brasileiro que Lula mais uma vez derrote o fascismo e a extrema-direita no Brasil, se a gente tem esse pensamento, é nossa obrigação querer ampliar o palanque de Lula e não restringir o palanque de Lula. Então, eu acho que a direção do PT ela tem que atuar para fortalecer o palanque de Lula, o que significa, do ponto de vista eleitoral, entre outras coisas, a ampliação do palanque, não a restrição do palanque. Então, se por um lado eu acho que sim, João Campos caminha para ser um aliado natural, por outro, quanto mais o PT conseguir ampliar esse palanque, se a governadora assumir a candidatura de Lula, não é ruim para Lula, é bom para Lula. Ivan Moraes já assumiu, então é outro palanque que eu acho importante. Então acho que o PT tem que dialogar com todo mundo que esteja interessado a fortalecer o palanque de Lula. E não só fazer isso, mas discutir o Estado, discutir os problemas do Estado e ser um partido que tem sim algo a dizer a Pernambuco sobre o que fazer, sobre o programa, sobre a conversa sobre a vida do povo. Que é de fato o concreto, né? Algo concreto que as pessoas possam visualizar e possam se enxergar nesse projeto político. Eu acredito que a identificação é um dos pontos que o PT deve, nessa próxima campanha, melhorar, né? Gerar essa identificação. E também eu acho que tem um componente muito forte de que Lula, ele, embora tenha nas últimas pesquisas dado uma queda na avaliação, aqui no estado, no Nordeste e em Pernambuco ele continua muito forte. Então agora quem estiver com ele vai ter um leque de coisas para apresentar, um leque de feitos do governo federal. Então é um caminho que a gente vai ver daqui para lá, muita coisa vai acontecer, né? Agora, saindo um pouquinho desse debate de 2026, a gente pode retornar em outra ocasião, mas o senhor acha que o partido, que o PT, deixou escapar o protagonismo a nível estadual, deixa escapar o protagonismo a nível estadual quando assume essa possibilidade, como você reconhece, por exemplo, essa tendência natural de um estreitamento de laços com o João? Claro, reconhecendo que quanto mais palanques, melhor para Lula, mas isso não enfraquece o protagonismo do PT? Sim, mas nesse caso, eu acho que o central da tática, e aí não é só uma tática pensando no PT, claro que não, é uma tática pensando no povo brasileiro. Qual é
a urgência do povo brasileiro nas eleições do ano que vem. Qual é a coisa mais fundamental para o povo brasileiro nas eleições do ano que vem? Na nossa visão é não permitir a volta do fascismo à presidência da República e, além disso, dar um salto a mais e fortalecer o governo Lula, ganhar musculatura na correlação de força para o governo Lula fazer ainda mais do ponto de vista social, para o governo Lula fazer reformas que a gente ainda não fez e que precisa fazer, e especialmente voltadas à condição da melhoria das condições de vida dos mais pobres e da classe trabalhadora no geral. Esse é o nosso centro, certo? Dito isso, se essa é a prioridade, a gente tem que agir dessa forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque de 2024 para cá, com a tática eleitoral que o PT assumiu na cidade do Recife, que é a nossa principal cidade em Pernambuco, nós perdemos musculatura eleitoral. Sim. E você não pode partir de um cenário de crise, 2 anos depois, para um cenário de protagonismo, e glória. Não é? Então eu acho que nós ainda vai haver reflexos desse erro que foi cometido em 2024, que enfraqueceu o PT aqui em Recife, por consequência o PT no Estado, porque aqui é se a gente for dizer de forma mais tradicional, o nosso reduto, digamos assim, eleitoral, e a gente ficou, entre 2024 e aqui, um ano e pouco, quase 2 anos, né, do início de 24 para cá, a gente ficou numa espécie de limbo, onde a gente não saiu forte nas eleições municipais, especialmente na capital, e ficava muito difícil construir uma candidatura em um ano, quando a gente não fez o dever de casa nas eleições municipais. Do meu ponto de vista, ainda assim, por divergências programáticas com os 2 principais palanques, eu acho que a gente deveria ter feito, nesse ano, uma discussão sobre o que é que o PT pode oferecer a Pernambuco. Porque eu acho que a polarização atual, ela limita muito as possibilidades de melhoria das condições de vida da população. Então, no mínimo, o PT tem que apresentar urgentemente qual é o seu programa para Pernambuco. Se não for o caso de ter força para lançar uma candidatura, pelo menos para a gente fazer uma aliança minimamente programática com quem quer que seja, em torno do fortalecimento da eleição do presidente Lula e, claro, do debate sobre a vida do povo de Pernambuco. Agora vamos polemizar um pouquinho. Lula foi eleito em 2022 com uma proposta bem interessante, que foi retirar a CBTU, a Companhia Brasileira de Transurbanos, mas não só ela, como outras empresas que estavam no plano de desestatização, que foram colocadas durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que conseguiu privatizar o metrô de Belo Horizonte, que hoje é um modelo que está sendo tido como exemplo para a privatização que pode ocorrer aqui. E, no entanto, Lula não fez ou não cumpriu até agora com essa promessa, e ele está sendo muito criticado pela categoria dos metroviários. Acredito que você tenha acompanhado essas questões. Inclusive, tem até alguns movimentos dentro do Sindimetro que estão trazendo motos como Lula traiu os metroviários, o sentimento da categoria de traição. E isso está bem evidente. Eu queria saber a tua opinião, Pedro, sobre a privatização da CBTU, que hoje existe o planejamento, hoje ainda pode se reverter, porque existe o planejamento de estadualizar e, posteriormente, quando estadualizado, receber um aporte, um investimento para requalificá-lo e, posteriormente, conceder à iniciativa privada, contradizendo aí com a proposta que Lula teve lá em 2022. O que é que você acha sobre isso? Olha, eu acho que, primeiro, o presidente Lula tem um saldo positivo em relação a privatizações no Brasil, que seus governos têm impedido privatizações que a direita quer há muito tempo e muito importantes. Não fosse os governos do PT, a Petrobras não seria mais do povo brasileiro, a Caixa, os Correios. Então eu acho que os governos do PT eles têm cumprido, olhando de largo prazo em todos os governos do PT, de certa forma, esse compromisso de manter nas mãos do setor público empresas fundamentais para o povo brasileiro. Agora, em relação ao metrô, eu acho que é um erro, e um erro grave, não é? Porque, a princípio, para mim, é sempre ruim esse tipo de concessão e privatização. Mas há modelos e modelos, né? Se você for ver, por exemplo, o tipo de concessão e de parceria do público com o privado que se faz em países como a China, por exemplo, você vê que a dinâmica é diferente.
que a empresa privada ela tem muito mais limites e ela tem muito mais obrigações de investimento do que esse modelo que se pratica no Brasil, que praticamente o Estado aplica, investe, saneia e entrega. E cede. Então, assim, quer dizer, o empresário ou o setor privado, ele só aceita se ele não tiver risco nenhum, risco zero, não tiver obrigações muito poucas. E a gente sabe que só há duas formas do setor privado lucrar com serviços. Ou ele aumenta a tarifa, que é de onde ele pode tirar o lucro. Isso. Ou baixando a tarifa, ele baixa o investimento. Que ele não vai investir e baixar a tarifa ao mesmo tempo. Isso. E para o interesse público, as duas opções são ruins. Porque a gente quer uma tarifa cada vez menor. Na verdade, a gente quer tarifa zero. E a gente quer setores estratégicos como esse, que é um setor de infraestrutura, de ligação urbana. A gente quer setores como esse com cada vez mais investimento, que é isso que o Brasil precisa. Um país como o Brasil e regiões como o Nordeste precisam cada vez mais, eu acho que é isso que o PT deve discutir em Pernambuco, precisam ter planos de desenvolvimento que coloquem o Estado no centro como eixo estratégico da estratégia de desenvolvimento, especialmente a partir da área de infraestrutura, da área de tecnologia e inovação e da área de investimento público. E o que é que faz a privatização do CBTU? Ela vai no sentido contrário. Ela saneia, vai ter um investimento de 3 bilhões, se eu não me engano, saneia, deixa tudo mais ou menos saneado, melhora o metrô e tal, e entrega para a iniciativa privada, que vai ter um largo prazo, se eu não me engano, 30 anos, coisa assim. E quais são os condicionantes de investimento? Quais são os condicionantes? Ou seja, esse tipo de modelo de privatização no Brasil tira do Estado, embora não seja uma privatização clássica, ou seja, vende para sempre, esse modelo é o de concessão, são 30 anos, depois volta, mas durante esses 30 anos, o Estado perde a rédea do planejamento daquele bem público. E a gente sabe que 30 anos, depois de 30 anos, para conseguir de volta, já vai estar consolidado. Então eu acho isso um erro grave. Espero que o governo Lula ainda reveja isso, porque não foi feito ainda. Tenho conversado muito com o Tiago, que é o vice-presidente do Sindipetro, com o Luiz, que é o presidente do Sindipetro. Tenho participado de atividades. Figuras do PT, como o deputado João Paulo, como o deputado Fernando Ferra, a deputada Rosa Amorim, têm ajudado a participar desse debate. E eu espero que o governo Lula mude de posição. Do governo Raquel eu não espero isso, esse é o projeto mesmo que ela defende, aparentemente, porque vai ser um desastre a privatização do metrô de Recife. Vamos falar agora também da Compesa, que diferente da CBTU, é um modelo de concessão parcial, não é? A Compesa ela vai continuar responsável pelo tratamento, pela venda de água, só que o Sindiurb tem mantido aí uma grande luta da categoria para tentar impedir que essa concessão ela avance. Mas, na verdade, ela já avançou e ela já está bem encaminhada. Possivelmente, pelos próximos meses, a gente já vai ter, né? Aliás, é previsto para o primeiro trimestre de 2026 já a escolha, né, da empresa que vai estar fazendo o serviço da Compesa. Com a Compesa, essa crítica que você fez, você já adiantou que não espera da governadora Raquel Lira um posicionamento contrário a isso, mas se estende também à Compesa? Se estende à Compesa. Se privatizar o serviço de água da população, né? O Brasil, na verdade, inclusive, uma das riquezas estratégicas do Brasil é que nós somos um dos países que tem mais água no mundo. Esse que vai ser um bem escasso daqui a um tempo, ou já é um bem escasso. E eu acho que áreas estratégicas, como são as riquezas naturais, malha de infraestrutura, a malha energética do país, essas áreas elas têm que ter a coordenação, o planejamento, o investimento público. É um erro que em países do centro do capitalismo, países europeus e tudo mais, serviços como, por exemplo, o serviço de metrô, tentou se privatizar e viu que foi um erro. Então, aqui, mais uma vez, no Brasil, a gente caminha ao passo do tardio, né? O que já se mostrou que não presta lá, a nossa elite acha que presta aqui. Então, na verdade, eu sou absolutamente contra a privatização. Na verdade, a Compesa fica com a parte mais difícil do serviço
e a privada fica com a parte mais... Que é a distribuição. Com a parte mais lucrativa, mais folgada do serviço. E isso já se mostrou que não dá certo aqui. Por exemplo, o governo Raquel Lira está prestes a privatizar a Compesa. Mas o governo do PSB, em 2013, já fez um modelo, que não é exatamente igual, mas colocou no circuito aí uma empresa privada, que é a BRK, sim, que hoje já divide os serviços com a Compesa aqui na região metropolitana. E não entregou o que estava prometido em contrato. Né? Prometeu aumentar muito mais a porcentagem de coleta, de entrega, enfim, e não conseguiu. É um fato isso. Então, assim, esse modelo não dá certo. E eu percebo o seguinte: Raquel quer privatizar, e a gente tem que lutar muito contra isso. E, ao mesmo tempo, o João Campos não se coloca contra, porque os únicos comentários que ele fez até agora sobre a privatização foi de que ela estaria errando no método, que ela deveria escutar mais os prefeitos, que ela deveria abrir mais canais de diálogos. É a crítica clássica que se faz a Raquel, da falta de política, etc. Né? Mas ele não se colocou contra a privatização nem contra a concessão, porque esse modelo é um modelo que os dois comungam. Né? Na verdade, a gente vive aqui em Pernambuco uma polarização de centro. Geralmente você vê uma polarização entre esquerda e direita, entre dois extremos. Em Pernambuco, é uma polarização que caminha para o centro. São dois modelos de centro, com um protagonismo muito grande da iniciativa privada, que disputam quem vai gerenciar esse modelo em Pernambuco. Perfeito. Ainda falando sobre o Estado, você, em algumas entrevistas, em alguns artigos que você assina, faz um diagnóstico severo um raio-x bem severo sobre Pernambuco. Desigualdade, déficit habitacional, insegurança alimentar, violência de gênero, morte da juventude negra. E eu queria justamente saber o que é que o PT tem a propor na sua cartilha de programas para tentar, o que poderia tentar fazer para reverter toda essa crítica que hoje se tem sobre Pernambuco. Olha, o PT deve contribuir para Pernambuco com alternativas populares a isso tudo. Pernambuco, na verdade, historicamente é um estado muito importante politicamente, já foi muito pujante, muito mais na economia, mas historicamente é um estado que tem problemas profundos de desigualdade, de pobreza, de exploração. Nós somos um dos estados, fomos uma das capitanias hereditárias, né, e, enfim, nosso estado tem um histórico muito grande, todos os séculos de escravização, de exploração, de desigualdade entre uma elite que vivia na Casa Grande e uma massa de trabalhadores explorados e pauperizados. Então é um problema crônico de Pernambuco que durante o século XXI, embora a gente tenha tido um avanço muito grande no Brasil em relação a isso, que se refletiu aqui com as políticas sociais, especialmente dos governos Lula e Dilma, a gente teve avanços no governo Eduardo Campos, alguns avanços sociais e econômicos, mas durante essa última década, nos últimos 10 anos, a impressão que dá é que Pernambuco está a passos lentos. A gente não consegue observar grandes mudanças em Pernambuco nos últimos 10 anos. E o PT poderia contribuir para a discussão, primeiro, a discussão de mudança mais estrutural na nossa economia, a matriz econômica de Pernambuco. Aliás, o nosso governo Lula contribuiu muito. Hoje, a maior parte das exportações de Pernambuco vem dos produtos derivados da automobilística, da automotiva, de Goiânia e da refinaria. Isso. Quer dizer, Pernambuco já não tem mais como primeiro e segundo lugar, só commodities de cana-de-açúcar, etc. Mas a gente tem que avançar mais, a gente tem que discutir um investimento pesado público na infraestrutura de Pernambuco, na ligação entre o porto e as matrizes econômicas do interior. A gente tem que discutir inovação tecnológica, a UPE. As universidades públicas, elas são o centro de pesquisa e inovação do Brasil. E a UPE aqui, é lamentável o estado da UPE. Entra governo, sai governo, a gente precisa fazer um investimento pesado em pesquisa e inovação. A gente tem uma indústria de fármaco aqui. Aliás, a gente tem que poderia ser muito melhor aproveitada aqui em Pernambuco, com toda a pujança que a gente tem. E a gente tem várias outras coisas que a gente poderia falar no sentido de tentar uma reindustrialização do estado de Pernambuco. E, para além disso, falando da vida mais cotidiana do povo, não faz sentido a região metropolitana do Recife ainda não está discutindo tarifa zero. O transporte público... Você acha que nós temos condição para isso? Com certeza. O transporte público hoje, eu venho dizendo isso, é um dos problemas que mais atinge o cotidiano do trabalhador no Brasil.
É torturante andar de ônibus hoje na região metropolitana do Recife, por exemplo. Ônibus lotados, calor, assédio, insegurança. Então, pouco ônibus, pouca frota. A tarifa zero, inclusive, é uma forma de você aumentar a frota de ônibus. Porque se você não quiser fazer da forma mais radical, digamos assim, que é estatizar, se você quiser continuar a parceria com empresas privadas, uma das condicionantes da tarifa zero é o aumento da frota. Sim. Né? E há várias formas de financiar a tarifa zero, né? Que vão desde cobrança de impostos progressivos, etc., até cobrança a partir de empresas privadas. Como se teve uma proposta recente agora em Minas Gerais, que era de um percentual das empresas que faturavam até tantos por cento em Minas Gerais, na região metropolitana, que elas pequeníssimo percentual para financiar o transporte público. Então, assim, se a população quer ver programas e projetos políticos que digam a gente tem como resolver esse problema e tem como enfrentar alguns interesses para melhorar a vida do povo. É para isso que serve a esquerda, né? É para isso que serve o PT. Pedro, nas nossas enfim, andanças e conversando sempre com muitas pessoas, a gente ouve muito que o PT ele perdeu uma certa conexão em algum momento da sua trajetória. Ele perdeu uma conexão, sobretudo, com os movimentos sociais, e hoje um dos únicos partidos que conseguem dialogar com uma esquerda mais identitária, vamos chamar assim, seria o PSOL, sabe? E eu queria saber de você se ainda é possível o PT, ou se você não concorda com essa opinião, o PT ele ainda consegue dialogar bem com uma esquerda que tem mais essa questão, defende mais esses pontos mais voltados ao debate identitário, enfim, ideológico mais forte, assim como o PSOL tem uma força muito grande. Você vê que quando a gente fala do PSOL, ele já carrega, enfim, para a sociedade já carrega um peso de pensamento político, de críticas. As pessoas sabem o que o pessoal acha. E o PT parece que ficou muito preso à imagem do Lula, ou aquilo que o Lula pensa e o Lula acha, não tendo criado uma certa independência ou autonomia. Você acha que o PT ele ainda tem a força para dialogar com os movimentos sociais, com a base, com a classe trabalhadora, algo que fez com maestria durante o seu processo de fundação lá atrás, algo que fez assim de maneira perfeita? Você acha que ainda existe essa possibilidade, ou na verdade ela sempre existiu e que são críticas infundadas? Olha, na verdade, não é nem que existe essa possibilidade. Na verdade, para mim hoje o PT na esquerda é o único partido que consegue chegar na ponta da população. O PT é o único partido popularizado na esquerda, não é? Nem os companheiros do PSOL, que é um partido muito importante, muito importante nessa caminhada, mas nem o PSOL, nem nenhum outro partido conseguiu ter a capilaridade popular que o PT ainda tem, certo? Mas você não acha que isso está muito atrelado à imagem de Lula? Mas é que a imagem de Lula, eu concordo com você. Eu acho que em algum momento da história Lula ultrapassou, digamos assim, o tamanho político do PT. Eu acho que isso é inegável. Mas na imagem de Lula, pertence ao imaginário do povo em relação a Lula várias coisas que são do programa do PT. Isso. Então é meio que indissociável a imagem de Lula, a imagem do PT. Então, quem transfere renda do Estado direto para o pobre a partir do Bolsa Família, quem constrói casa popular com subsídio no Minha Casa Minha Vida, quem faz o Farmácia Popular, quem faz o Brasil Sorridente, o Luz para Todos, é Lula. O povo vê assim, vê. Mas o povo sabe que atrás daquilo ali tem o programa do PT. Tanto que quando a gente associa sempre a imagem de Lula à imagem do PT, é muito mais explosivo na urna do que um candidato que não é do PT. A gente teve o exemplo da senadora Tereza Leitão. Eu tenho certeza que se não tivesse tido nenhum candidato a senador do PT na última eleição em 2022, mesmo que fosse apoiando Lula, fosse de outros partidos de centro e tal, não teria uma votação que Tereza teve. Porque a votação que Tereza teve, além da pessoa dela, que tem competência, que é bem avaliada dos seus mandatos anteriores, teve a junção entre Lula, PT, Vermelho e 13, que é uma junção ainda muito forte. Acho que o PT ainda tem muitas relações importantes com os movimentos sociais. Basta ver nossa relação com o MST, basta ver que uma das nossas deputadas estaduais, Rosa Amorim, que tem se destacado muito, é uma candidata muito forte para deputada federal, é do MST, está no PT e faz essa relação. Agora, tem uma coisa que eu acho que é muito importante nisso que você falou, e que aí eu entro para uma parte mais crítica,
para não dizer que só falei das flores, né? Que eu acho que é o seguinte: a militância do PT continua muito vinculada aos movimentos sociais. O eleitor do PT continua muito vinculado, mas houve um certo distanciamento das direções ou das cúpulas do PT. Porque eu acho que houve um distanciamento entre a vida eleitoral do PT e a vida política no sentido de construção de programa e de disputa de maioria social. Houve um certo distanciamento. Eu tenho criticado isso porque eu acho que o nosso papel histórico hoje, para quem ainda acredita que o PT é e pode ser um motor de mudança no Brasil, é reaproximar, religar o caldo social, a disputa por maioria social, nos movimentos, na sociedade, com os novos atores que não estão nos movimentos tradicionais, religar isso com as direções do PT e com a nossa tática eleitoral. A gente não pode permitir que a nossa tática eleitoral siga tendo um elo frágil entre estratégia para a eleição e a vida que segue nas ruas e, enfim, a vida do povo e um programa mais radical após a eleição. Eu acho, e aí para encerrar o meu falatório aqui, eu acho que a grande possibilidade do quarto governo Lula, primeiro a gente tem que lutar muito para ele ser eleito, vai ser uma eleição difícil, mas eu tenho a esperança que o quarto governo Lula a gente consiga avançar mais na disputa por hegemonia na sociedade e por um programa social mais à esquerda, mais forte. Porque a melhor forma de combater o fascismo é tirar o povo da miséria, da pobreza e da exploração. Porque a extrema-direita aproveita o sofrimento do povo para propor caminhos falsos e atalhos falsos. E o que a gente tem que fazer é trazer de volta o povo brasileiro para uma condição, aliás, fazer com que o povo brasileiro tenha uma condição melhor de vida. E para isso a gente precisa fazer reformas estruturais pela esquerda, populares, que vão exigir de nós o enfrentamento que o quarto governo Lula tem que dar. Falando, para a gente ir encaminhando o nosso bate-papo para o encerramento, Pedro, que está sendo muito bacana a sua opinião, mas trazendo agora a discussão novamente para o Recife, mas não necessariamente sobre o PT, mas a sua opinião, que é bem crítica sobre o modelo da atual gestão municipal, que propõe parceria público-privada para áreas aqui da cidade. Nós tivemos recentemente o anúncio do prefeito sobre uma consulta popular a respeito do que se chama de Distrito Guararapes, que é uma proposta através de uma PPP, onde haveria concessão, enfim, o leilão de certos edifícios, numa tentativa de reocupar o centro da cidade, que enfrenta um esvaziamento há décadas e é sempre alvo de muita crítica. Ou a gestão municipal, seja quem for, sempre é bem criticado. Eu queria que você tecesse para nós, trouxesse para nós e as suas ponderações a respeito desses modelos de PPP da atual gestão municipal, mas também, claro, se estendendo para Pernambuco e para o país. Olha, eu acho que é fundamental, começando pelo centro, eu acho que é fundamental a recuperação do centro do Recife. Uhum. Até porque nós temos agora, caminhamos para 12 anos de gestões do PSB em Recife. Ora, se o centro está abandonado há muito tempo e faz 12 anos que o PSB está na prefeitura do Recife, quem foi que abandonou o centro do Recife? Porque, para qualquer um que tenha ou minha idade ou um pouquinho mais da minha idade, lembra como era o centro, era muito mais pulsante, o Pátio de São Pedro, o Recife Antigo, o bairro de Santo Antônio, por exemplo, nas gestões do PT, de João Paulo, como pulsava a cultura, como era muito mais vivo, até porque a gente também pegou aquele boom dos governos Lula, então, dos primeiros governos. Então, assim, o centro está abandonado há uma década. É a década do partido que está na prefeitura. E quando ele traz a solução, ele traz uma solução que é mais do mesmo em relação a tudo que ele vem fazendo. Que é, eu entrego para a iniciativa privada, ela dá alguns retornos positivos para a população, porque, claro, tem que ter pelo menos algum retorno positivo, mas é um negócio da China. Aliás, da China não, que eu não posso nem dizer isso, porque os negócios da China têm muito mais controle público e estatal. Mas, assim, são condições muito favoráveis para o setor privado que, na minha avaliação, empobrecem as possibilidades de resgate que preservasse, né, as populações que já estão ali, que preserve o interesse público maior, que preserve, até do ponto de vista urbanístico, uma qualidade pública
diferente. O que a gente vai ver ali, na verdade, com esse projeto, que não dá para a gente detalhar aqui por conta do tempo, é o centro do Recife se tornando uma ilha, certo? De Airbnbs, de aluguéis para a classe média e, sinceramente, desprezando todo o acúmulo histórico, cultural e de populações que vivem lá. Nós entendemos que esse projeto, como está posto, não vai beneficiar as populações que precisam de moradia e que poderiam ter no centro da cidade uma resolução para esse problema. Não. Se optou por outro caminho. O caminho de um centro que vai ser uma ilha da classe média, do lucro privado e do Airbnb. E não é esse caminho da privatização que a gente acha. É por isso que é importante um partido como o PT ser alternativa de debate na cidade do Recife. Porque a gente poderia apresentar soluções que iam na linha dos primeiros governos que a gente teve na cidade, populares. Não essa solução, porque uma crítica que eu tenho, claro que eu acho que há coisas positivas no governo do PSB também, eu não só critico, mas há uma linha mestra que, para mim, é um eixo que prejudica toda a gestão, na minha avaliação, que é um governo centrado em garantir benesses ao setor privado da cidade. E essas benesses esborram, digamos assim, para alguns benefícios para o restante da população. Então, privatiza a creche, privatiza a saúde, privatiza parque, privatiza Geraldão, agora privatiza bairro, quer privatizar a Rua do Bom Jesus. Então, assim, são projetos que são muito bonitos, mas que por trás deles, estruturalmente, está a entrega da cidade à iniciativa privada. E não é esse o Recife que a gente quer. A gente quer um Recife do povo que democratize a cidade e não que privatize a cidade. Perfeito. Conversamos hoje com Pedro Alcântara, militante aqui do PT, um dos vice-presidentes aqui da sigla, que falou conosco sobre vários temas, sobre 2026 e tudo isso você confere também no blog do Ian Luca. Pedro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela entrevista, é uma honra sempre conversar contigo. Eu que agradeço, Ian, um abraço pro pessoal do blog do Ian. E um prazer falar contigo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no nosso canal, agradecer também aos trabalhos técnicos de Everton Roberto. Um forte abraço e até a próxima.